Hoje eu vou contar um relato sobre assombrações ou fantasmas, algo sobrenatural, que não é deste mundo, que aconteceu com um jovem estudante. Então, vamos nessa. Sou estudante e tenho pouco dinheiro, então arrumei um emprego na padaria. E no primeiro dia de serviço, eu saí de casa e coloquei meus fones e fui a pé. E faltando cerca de 5 minutos para chegar lá, tive aquela sensação de que alguém estava me seguindo. E de fato, 3 sujeitos seguiam cada passo que eu dava. Virei para a direita e corri o mais que eu pude até o próximo quarteirão e diminuí a velocidade para me esconder. E quando eu ia voltar para a estrada, virei de novo e lá estavam eles, mas talvez uns 100 metros do meu caminho, até que não me vissem mais, e acelerei e cheguei na padaria. Faltavam 7 minutos para o início do meu turno. Entrei e me lembrei de regra número 3, abre aspas. Só para esclarecer, a padaria tinha umas regras muito estranhas, mas no final da história você vai entender o porquê dessas regras, fecha aspas. E nessa regra, tinha que falar sozinho dentro do lugar que eu trabalhava. Eu disse ao ar, bom dia, tudo bem? Fiz uma pequena pausa e continuei, estou feliz que você esteja bem. Essas regras é bem estranhas, mas como eu precisava do serviço, então eu não tive outra alternativa. Então, atrás do balcão havia uma porta, e ao entrar havia 3 portas que eram a área de trabalho, o armazém e a sala de gestão. Havia um bilhete na porta da gerência que dizia, bom dia José, não estarei aqui hoje. Caso precise de mim para te ajudar, basta ligar para o número de telefone que apareceu no cartaz. Aonde eu estiver, te atenderei imediatamente. Atenciosamente, Florentina. Isso me irritou um pouco quando percebi que ela não iria me ajudar no meu primeiro dia de trabalho. Mas por algum motivo, ela me deu as regras. Então peguei o bilhete e atrás dele estava uma lista do que eu faria hoje. Então entrei na loja, peguei todos os ingredientes, respeitando as regras estranhas que tinha que seguir. Felizmente não havia produto aberto, mas quando me virei para sair dali, ouvi um gemido no fundo do armazém. Preferi não saber o que era e saí dali. Entrei no local de trabalho, deixei os ingredientes e guardei minha mochila e peguei um avental num gorro que estava por cima do local aonde eu tinha deixado minha mochila. Nisso, tranquei os meus pertences e fui trabalhar. Acendi a luz e fiz a oração para evitar problemas. Uma vez feita a oração, era às 5h45 da manhã. Acendi as luzes, fui preparar a massa e deixei descansando enquanto fazia outras coisas. Peguei uma vassoura e comecei a varrer a bancada e limpar as mesas. E acabei a limpeza e fui verificar a massa. Ao entrar, percebi que o misturador estava ligado. Entrei em pânico, mas me lembrei da regra. Liguei para o proprietário e ele me respondeu instantaneamente. E eu disse a regra número 8. Ao que ele me disse, saia daí, feche a porta e vá até o balcão e diga, Luiz, parece que a batedeira estragou. Você ouvirá uma batida na porta, depois disso, toque 4 vezes e então entre. Deve ser resolvido. Se tiver outra dúvida e problema, não hesite em me chamar de volta. Então, fechei rapidamente a porta e tive que novamente fazer o mesmo pedido. Parece que a máquina estragou novamente. E falei, Luiz, parece que a máquina se estragou. Outra vez. Senti um vento forte de ar e ouvi uma batida atrás de mim. Fui até a porta e bati 4 vezes. Entrei e o mixer voltou ao normal, O que era estranho, Tinha que sair da sala para esperar arrumar o equipamento e depois voltar, Mas tudo bem. Verifiquei os ingredientes se estavam em perfeitas condições. Depois moldei e assei os pães. Eles saíram perfeitos e eu os coloco na vitrine. Depois disso já era 8 horas da manhã, então abri o negócio e as pessoas começaram a chegar. Tudo continuou perfeito, até que acabaram os grãos de café que eles vendiam. Então fui à loja para ver se ainda havia algum, e procurei, até que finalmente encontrei. Mas logo em seguida, do nada, comecei a ouvir os gemidos novamente. Eu me aproximei um pouco para ver o que estava causando isso. A atmosfera começou a esquentar e a cada passo que eu dava para rumo do porão, ficava mais quente, E nisso eu lembrei da regra 7, que falava sobre o porão. Então eu me virei e comecei a sair dali. A cada passo que eu dava, o ambiente mudava para o mais normal. Aí, quando eu já estava no salão, eu ouvi a voz do meu avô. Resisti à vontade de me virar e sair do lugar. Após a experiência assustadora que eu tive
Com esses gemidos, eu decidi me concentrar no meu trabalho e manter a calma. À medida que a manhã avançava, atendia os clientes e servia os pães, e executava todas as minhas tarefas com rigor e cuidado, tendo sempre presente as regras estabelecidas. A atmosfera na padaria era estranha, mas pacífica. Eu podia sentir a presença de algo a mais, algo além do tangível, mas me concentrei em minha responsabilidade e evitei qualquer interação desnecessária. Chegou a hora do almoço e aproveitei para fazer uma pequena pausa. Saí para o pequeno quintal da padaria, onde havia uma mesinha e algumas cadeiras. Sentei-me para saborear a minha refeição e enquanto apreciava a paisagem pacífica, e de repente ouvi risadas vindas do forno. Lembrei-me da regra número 9, e sem olhar naquela direção concentrei-me na comida, e não permitiria que os sons estranhos me perturbassem minha tranquilidade. Após o intervalo, voltei para dentro da padaria e continuei meu trabalho. Fiz questão de ficar longe dos manequins no canto da sala de vendas, seguindo a regra número 12. Eu sabia que eles podiam enganar meus sentidos e era melhor evitar qualquer interação com eles. À medida que a tarde avançava, a atmosfera na padaria parecia se tornar mais densa. Ouvi sussurros ao fundo, mas me lembrei da regra número 15. Várias regras, né? E eu ignorei completamente. E continuei trabalhando, focando em me manter seguro e cumprir minhas responsabilidades. À medida que a hora de fechar se aproximava, verifiquei se tudo estava em ordem e se os produtos estavam prontos para o dia seguinte. E lá vem outra regra sinistra. Eu tinha que me despedir dos meus companheiros invisíveis, agradecendo-lhe a presença e pedindo-lhes proteção no meu regresso à casa, conforme a regra número 20. Apaguei as luzes e fechei a porta da padaria. Atrás de mim senti um arrepio percorrer minhas costas enquanto caminhava pela escuridão em direção à minha casa. Finalmente cheguei em casa, sentei no meu sofá e refleti sobre o dia cheio de regras e estranhas experiências. Mesmo cansado, fiquei aliviado por ter seguido as regras ao pé da letra e sobrevivido ao meu primeiro dia na padaria. Eu fiquei me perguntando o que o meu futuro me reservaria naquele lugar misterioso. Eu sabia que havia muito mais para descobrir, o que cada dia seria um desafio. No entanto, eu estava determinado a enfrentá-lo bravamente e seguir as regras para me manter seguro. Pensando nisso, deitei no sofá e me preparei para descansar, sabendo que o dia seguinte na padaria seria mais um capítulo dessa estranha e perigosa aventura, que estava prestes a piorar. No dia seguinte, na padaria, a princípio tudo parecia normal, segui as regras como sempre e me concentrei no meu trabalho. No entanto, algo perturbador começou a acontecer. Enquanto preparava a massa na área de trabalho, notei que os ingredientes começaram a desaparecer misteriosamente. Verifiquei as prateleiras várias vezes, mas o essencial para fazer o pão simplesmente não estava lá. Comecei a entrar em pânico e ao me lembrar da regra número 5 que alertava contra a adulteração de ingredientes. Desesperado para fazer meu trabalho e evitar qualquer consequência negativa, decidi tomar medidas drásticas, ignorei a regra número 5 e decidi correr até a loja para encontrar os ingredientes de que precisava. Abrindo a porta do armazém, deparei-me com uma visão aterrorizante. As prateleiras estavam bagunçadas e os produtos estavam espalhados pelo chão. Não havia vestígio dos ingredientes de que eu precisava, e percebi que havia cometido um grande erro ao quebrar uma das regras mais importantes da padaria. Quando eu percebi meu erro, ouvi uma voz sinistra atrás de mim. Eu me virei e vi 3 figuras escuras paradas na entrada do armazém. Eram os mesmos caras que me seguiram no caminho para a padaria no dia anterior, no meu primeiro dia. O medo tomou conta de mim enquanto eu lentamente me afastava. Parecia que minha vida estava em perigo e eu não sabia o que fazer. Mas aconteceu que a porta da loja foi escancarada e a dona da padaria apareceu, a Florentina, com uma expressão de raiva no rosto. A Florentina foi para o rumo dos seres escuros que apareceram e falou algo que parecia em latim e os expulsou da padaria. Assim que teve a certeza de que eles haviam partido, ela veio até mim e perguntou o que havia acontecido. Com a voz trêmula, expliquei que havia quebrado uma regra e os ingredientes haviam desaparecido. Florentina suspirou e me olhou severamente. Então, em um tom de voz mais suave, ela explicou que as regras existiam por uma razão.
A padaria era protegida por forças sobrenaturais, e ao quebrar as regras, você permitiu que essas forças se manifestassem. Ela me confessou que havia feito um pacto com entidades místicas para proteger a padaria. As regras eram um sistema delicadamente equilibrado, e ao quebrá-las você perturbou esse equilíbrio. Com lágrimas nos olhos, pedi desculpas e garanti a ela que não cometeria o mesmo erro novamente. A Florentina aceitou meu pedido de desculpas. Embora eu estivesse prestes a morrer, ela havia decidido me salvar mais uma vez, mas não podia garantir minha segurança no futuro. Desde aquele dia, redobrei meus esforços para seguir as regras e respeitar o equilíbrio da padaria. Aprendi que as regras existiam por um motivo. Embora a padaria ainda fosse um lugar misterioso e perigoso, decidi enfrentar os desafios com coragem e determinação. Cada dia era uma lição e um teste de minha capacidade de sobreviver neste estranho mundo de estranhas regras. E embora às vezes temesse o que estava por vir, fiquei grato pela oportunidade de fazer parte de algo maior e mais misterioso do que eu. Eita, que relato sinistro. Esse relato aqui ele é bem grande. Ele tem até outras partes. Se esse vídeo aqui ele tiver assim muita visualização e curtida, posso contar mais desse relato. Mas é um relato e tanto, né? E aí, vocês acreditam em seres sobrenaturais, fantasmas, Fale aí pra mim nos comentários. E aí galera, eu me chamo Pedro e apresento o canal Grande Mundo. E peço que você deixe seu like, se inscreva no canal e ative as notificações para ficar por dentro do que rola nesse canal, que toda semana tem vídeo novo. E geralmente os vídeos saem segunda e sexta. E até a próxima.